Olá, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é Origem da Vida, parte 2. Então, gente, a teoria da biogênese aceita até hoje, no meio científico, estabelece que todo ser vivo se originou de outro ser vivo. Assim, ela explicaria a origem dos seres vivos, mas não explicaria exatamente a origem da vida. Sendo assim, essa videoaula de hoje tem como objetivo compreender como surgiu o primeiro ser vivo. Então, gente, duas dúvidas surgem logo de cara. Dois questionamentos. Como seria o primeiro ser vivo e como surgiu a vida em nosso planeta? Tá ok, gente? Vamos seguir. E algumas hipóteses. Então, gente, eu terei 3 hipóteses aí que estão mostradas para vocês, né? O criacionismo, a pangênese ou a panspermia e a evolução química. O criacionismo afirma que a vida na Terra teria sido obra de um ser divino. Já a panspermia diz que a vida surgiu fora da Terra, mas chegou aqui por meio de meteoros. Evolução química afirma que a vida surgiu a partir de transformações e reações químicas. Então, essas são as 3 hipóteses de como seria o primeiro ser vivo no planeta. Então, gente, vamos agora explicar mais um pouco sobre a origem extraterrestre. Tá ok? Slide na tela. Esta hipótese afirma que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em algum outro planeta ou região do universo, e foram trazidos para cá através de esporos ou formas de resistência que se aderiram aos meteoros que caíram na Terra. Porém, essa hipótese não é muito clara, pois continuamos sem saber como foi a origem do primeiro ser vivo. Então, gente, essa é a teoria ou a hipótese que diz que o primeiro ser vivo teria uma origem extraterrestre. Que os diversos elementos, que os diversos meteoros que atingiram a Terra, eles traziam esporos em relação que seriam sementes da vida. Só que essa teoria ela cai por água abaixo porque qualquer corpo, ao entrar na atmosfera terrestre, devido ao atrito, certo? E às altas temperaturas, nenhum ser vivo conseguiria sobreviver. Então, gente, essa panspermia, que é conhecida essa origem extraterrestre, não caberia aí como uma hipótese concreta em relação à origem do primeiro ser vivo. Tá ok, gente? Podemos seguir? Nos meteoros que caem atualmente na superfície da Terra, foram encontradas apenas algumas moléculas orgânicas, o que pode nos dar um indício de que há vida em outros planetas, mas não que eles poderiam chegar até aqui. Então, gente, essa era a definição da origem extraterrestre, conhecido como pangênese ou panspermia. Tá ok, gente? Vamos agora a outra hipótese, a criação, ou melhor, criacionismo. Então, essa daí já dizia que tinha um poder divino que era capaz de criar a vida, que tudo era criado a partir dessa força divina, de um Deus. Então, vamos lá. Essa ideia afirma que a Terra surgiu há apenas alguns milhares de anos e que o primeiro ser vivo foi criado por uma força superior, Deus, na forma que se apresenta hoje, ou seja, que os seres não mudaram ao longo do tempo. Isso é o que se chama de imutabilidade das espécies. Essa teoria ficou conhecida como criacionismo científico.
Então, compreendido aí, né, gente? A gente já viu o que é o criacionismo, já vimos o que é a panspermia e agora vamos para a evolução química, que provavelmente é a hipótese baseada na questão química, dos sistemas químicos. Então, vamos lá, gente. O que é essa evolução química? Em 1869, Thomas Huxley. Em 1869, Thomas Huxley foi o primeiro a defender a ideia de que os primeiros seres surgiram como resultado de uma evolução química em nosso planeta. Essa hipótese foi aprofundada em 1920 pelo biólogo Haldane e pelo bioquímico Oparin. Eles sugeriram que a vida teria surgido a partir de uma molécula formada nas condições em que se encontrava a Terra primitiva. Então, gente, bem antes de surgir a vida, formou-se o universo e o planeta Terra. Tá ok? Acredita-se que todo o universo esteve comprimido em uma esfera minúscula e que explodiu entre 13,5 e 15 bilhões de anos atrás. Essa grande explosão ficou conhecida como Big Bang. Estudar a origem da vida é resgatar um pouco da história do universo. Então, toda a origem do universo foi a partir desta explosão, desse boom que ainda continua expandindo. Tá ok? Podemos seguir. Não se esquece, se inscreve no meu canal, dá teu misa like cronológico da formação da Terra. Então, gente, eu tenho uma sequência aí cronológica em relação à formação do planeta. Então, eu terei o Big Bang, as primeiras galáxias e a formação da nossa galáxia. O Big Bang, ele foi de 13,5 a 15 bilhões de anos atrás. Os cientistas creem que o universo começou a partir de uma explosão com uma energia monstruosa. Primeira galáxia, 1 bilhão de anos após o Big Bang. Possui desde milhares a trilhões de estrelas. Formação de nossas galáxias, 12 bilhões de anos atrás. Na Via Láctea, que quer dizer caminho leitoso, encontra-se o nosso Sol e a Terra. Bilhões de anos atrás. A Terra primitiva, há 4 bilhões de anos. Era constituída de um material extremamente quente, proveniente da nuvem primordial que formou o Sistema Solar e ardia a uma temperatura de milhares de graus Celsius. Sua superfície era um mar de rochas derretidas pelo calor vindo do interior da Terra. Muitos meteoros atingiam a superfície, provocando calor e forte evaporação de água. Uma densa atmosfera formava-se a 500 km de altura. A temperatura começou a cair e os meteoros diminuíram. A superfície da Terra começou a se solidificar, formando a crosta. Nuvens colossais derramaram enormes quantidades de água sobre a superfície da Terra, resfriando-a mais ainda e iniciando a formação dos mares. O mar estava formando as nuvens, ficaram menos carregadas e a vida começou a se desenvolver. Então, gente, resumindo o que acabamos de ler, né, nesses slides. Como é que foi essa formação da Terra primitiva? Logo de cara, a Terra era uma bola incandescente, certo? E com o passar do tempo, com as nuvens de chuva, essa massa volumosa, essa massa quente começou a esfriar, a crosta terrestre começou a se formar e começou a se desenvolver a vida. Então, vamos seguir. Teoria de Oparin e Haldane. Então, gente, é o seguinte. Dois estudiosos sobre a questão da origem da Terra, né, do planeta, de como surgiu o primeiro ser vivo, que foi explicado
né, por várias teorias, né, como vocês já viram aí, falou das hipóteses aí da panspermia, do criacionismo e da evolução química, esta agora que eu estou falando, que teve Oparin, certo? E Haldner, que tentaram aí explicar, que tentaram não, através de hipóteses, de experimentos, eles queriam comprovar como é que o primeiro ser vivo, ele realmente surgiu em nosso planeta. Então vamos lá. As condições da Terra primitiva eram muito diferentes das atuais, pois ela estava passando por mudanças intensas e profundas. Há mais ou menos 3,9 bilhões de anos, as rochas estavam se formando por resfriamento, dando origem à crosta terrestre. As erupções vulcânicas eram muito intensas, o que fazia com que uma grande quantidade de gases e de partículas, incluindo uma enorme quantidade de vapor de água, fossem liberados para a atmosfera. Os cientistas, através da análise dos gases eliminados nas atuais erupções vulcânicas, podem imaginar como deve ter sido a composição da atmosfera primitiva. Então, baseado no que foi lido aí, esses dois estudiosos, eles começaram a imaginar como é que era a composição química da atmosfera do planeta nesta época. Então, o primeiro deles foi Alexander Oparin, um russo, que eu não lembro o ano, certo? Vamos aos slides para poder que vocês tenham um entendimento maior sobre essa videoaula de hoje. Um cientista russo, Alexander Oparin, supôs que existiam na atmosfera primitiva gases como amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Como já sabemos, houve uma queda na temperatura da atmosfera, assim o vapor de água sofreu condensação e as chuvas caíram sobre a crosta terrestre, ainda quente. A água evapora e novamente se condensava, dando origem a um ciclo de chuvas até se formaram os mares. Com as nuvens e as diferenças de temperatura, também ocorriam descargas elétricas intensas. Então, gente, o que é que eu preciso saber aí? Eu preciso que vocês tenham em mente como é que era essa composição da atmosfera segundo Oparin. Gente, vamos fazer o mapa mental, fichamento, certo? Que a atmosfera, para Oparin e Haldner, as descargas elétricas na atmosfera e a radiação ultravioleta atuavam sobre aqueles gases liberados pelos vulcões, modificando algumas de suas ligações, formando moléculas orgânicas simples como os aminoácidos. Segundo eles, as chuvas arrastavam as moléculas de aminoácidos para os mares que eram quentes. O calor dos mares fazia com que as substâncias reagissem entre si e desta forma podem ter sido formadas moléculas maiores. Tá ok, gente? Então, o que é que podemos resumir aqui? Devido às radiações ultravioletas e às descargas elétricas, né, esses aminoácidos eles poderiam ter se juntado nos mares, na água, e ter originado moléculas maiores. Tá ok? Vamos seguir. Assim, aos poucos que se formaram cadeias de aminoácidos que Oparin chamara de proteinoides, Oparin supôs que as moléculas de aminoácidos pudessem combinar-se através de ligações peptídicas, sob o estímulo do calor, formando o que seriam as primeiras proteínas a surgir na Terra, os coacervados de Oparin. Depois, Oparin supôs que os proteinoides foram se agrupando em moléculas maiores, formando assim estruturas maiores e estáveis, os coacervados. Então, gente, está mostrando aí na tela o coacervado, né, de Oparin, está em azul. Quero que vocês também façam um resumo sobre a questão dos aminoácidos, né, as ligações peptídicas que existiam na época, e que foi a primeira, e que foi se formando, seria a primeira proteína a surgir na Terra. Tá ok?
Porém, esses compostos ainda não podem ser considerados seres vivos. Eles são apenas agregados de moléculas orgânicas que ainda continuaram reagindo entre si durante um tempo muito longo até tornarem-se os primeiros seres vivos. Então, pessoal, esses coacervados, com o passar do tempo, certo? Eles se tornaram as primeiras formas de vida, os primeiros seres vivos a habitar os mares. Por isso, é uma das conclusões que a vida tem iniciado no mar. Mas vamos seguir. A experiência de Miller. Em 1953, o químico americano Stanley Miller, da Universidade de Chicago, realizou uma experiência em laboratório que simulava as condições da Terra primitiva. Ele conseguiu obter moléculas orgânicas de substâncias inorgânicas que, segundo Oparin, existiam nas condições primitivas do planeta. Então, gente, vamos observar o experimento de Miller. Atenção na figura, sigam a sequência dos números que estão na figura, para que aos poucos vocês entendam como é que Stanley Miller chegou a conclusões, certo? Importantíssima para a origem da vida, ou seja, do primeiro ser vivo a habitar o nosso planeta. Slide na tela. Então, gente, tá mostrando aí no 1, certo? Vocês estão observando aí a água fervendo no sistema fechado até ela desprender bastante vapor. No 2, Miller adicionou ao vapor as substâncias que, segundo Oparin, estavam presentes na atmosfera primitiva, que era o metano, amônia e hidrogênio. A mistura gasosa recebia descargas elétricas de até 60.000 volts, simulando os raios que ocorriam com frequência na Terra primitiva. Após essas descargas, o material foi submetido a um resfriamento para simular condensação nas altas camadas da atmosfera, que provocava as chuvas. A parte em U, observa aí, gente, no 5, do sistema, simula os mares primitivos que armazenavam as chuvas e os compostos formados na atmosfera. Então, gente, o que seria observado era que na água continha moléculas orgânicas, certo? Ele conseguiu comprovar que a partir de substâncias inorgânicas eram formadas moléculas orgânicas a partir da atmosfera primitiva do nosso planeta. Tá ok? Entendido? Posso seguir? Estão anotando? Estão fazendo os mapas mentais? Se inscreve no canal, faz Tio Misa feliz. O experimento de Miller. No fim do experimento, a água foi analisada e verificou-se que a mistura, além de outras moléculas orgânicas, continham também alguns aminoácidos. O resultado por Miller foi muito importante, pois demonstrou que se as condições referenciadas por Oparin realmente existiram, o aparecimento de aminoácidos seria perfeitamente possível, quimicamente falando. Então, observe o experimento, gente. Isso é de fundamental importância. Isso pode estar na tua prova do SSA1 ou na prova do Enem. Então, muita atenção nesse experimento de Stanley Miller. Tá ok? Vamos seguir. Sidney Fox. Em 1957, o pesquisador norte-americano Sidney Fox, nos Estados Unidos, submeteu uma mistura de aminoácido seco em água levemente salgada, aquecida, prolongado e demonstrou que eles reagiriam entre si, formando esferas microscópicas, que denominou microsferas. Nessa época já haviam surgido proteínas com capacidade catalisadora, as enzimas, o que acelerava os processos de síntese de novas substâncias. Desta forma, estes aglomerados puderam se reproduzir, o que teria dado o salto definitivo para o surgimento da vida. Então, gente,
em pequenas palavras, vamos entender o que Sidney Fox falou. Sidney Fox, né, falou da questão das enzimas, que elas tinham capacidade de aumentar a velocidade das reações. Os cientistas atualmente preferem admitir que a atmosfera primitiva era composta de monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio e água. Não haveria metano nem amônia, pois a ação dos raios ultravioletas logo quebrariam suas moléculas. Experiências similares à de Miller, porém com a atmosfera de monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio e vapor de água, continuaram obtendo moléculas orgânicas simples. As chuvas arrastavam as moléculas de aminoácido e as outras substâncias formadas na atmosfera não para os mares, pois estes ainda não podiam se formar, já que as rochas se mantinham em altas temperaturas e a água retornava à atmosfera, e sim para o solo. Desta forma, os aminoácidos permaneciam depositados sobre as rochas quentes. Então, gente, foi-se feita uma adaptação à teoria de Oparin e Haldane com novos experimentos para se formar moléculas orgânicas simples, já que os mares ainda não estavam formados, não estavam em processo, as rochas ainda estavam quentes, e com o passar do tempo, esses aminoácidos eles foram arrastados para os oceanos, no caso, para a formação dos mares. Quando as rochas atingiram uma temperatura inferior a 100 graus centígrados, começaram a se formar mares e oceanos, pelo acúmulo de água líquida na superfície. A água da chuva levava constantemente as rochas, levando os proteinóides para os mares. Logo, os coacervados, estruturas maiores e de grande estabilidade, teriam realmente surgido nos mares.